Será que eu tenho que trocar meu treino a cada 30 dias, 2 meses ou 3 meses? Na verdade, será que eu preciso mesmo trocar meu treino? Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês já viram aí, o tema de hoje é sobre troca de treino. Qual o momento ideal, quando que eu devo realmente fazer essa troca? Mas antes de a gente começar, seguinte, aviso rápido. Eu tenho notado que várias pessoas que estão visualizando aqui os vídeos, que estão conferindo o canal, não estão inscritas ainda. Então se você quer receber mais conteúdos gratuitos, como esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por favor se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque eu estou postando vídeo toda semana. E na verdade são 2 vídeos por semana, tá? Então com certeza eu vou conseguir te agregar bastante coisa, bastante conhecimento para você ter mais resultados na musculação. E pra gente começar aqui, já é importante entender que na verdade a troca de treino não é uma coisa obrigatória. Isso mesmo, você não precisa trocar o treino todo mês, ou a cada 2 meses, ou alguma coisa assim. Na verdade você pode até ficar com o mesmo treino o ano inteiro se preferir. Eu conheço pessoas que já fizeram isso e tiveram ótimos resultados. Assim como eu também já fiz essa prática, né, de ficar praticamente com o mesmo treino o ano inteiro e só trocar, ajustar alguns detalhes muito mínimos, tá? Mas o esqueleto, né, realmente a estrutura toda do treino ser a mesma. E para entender por que a troca de treino não deve ser considerada algo obrigatório sempre após um período X e tal, devemos entender por que as pessoas nos falam que a gente deve trocar o treino. Dizem lá na academia, aqui no YouTube, alguma coisa assim, né, falam que devemos trocar o treino toda hora para confundir a musculatura, não deixar ela se adaptar. Mas isso na verdade é uma besteira total, isso é um mito, tá? O músculo ele não tem cérebro, ele não tem como ficar confuso. E a adaptação que a gente cria com o treinamento não é algo ruim e eu vou te explicar aqui por quê. Hoje em dia nós já temos bastante comprovação científica que o volume de treino é a principal chave para a hipertrofia. Volume esse que pode ser aumentado, né, pode ser evoluído, digamos assim, através do princípio de progressão de cargas, ou seja, aumentando o peso nos exercícios, ou então fazendo mais repetições com a mesma carga, ou até mesmo aumentando o número de séries. A gente não vai se atentar aqui muito como fazer essa progressão de carga, mas o ponto é, você progredir no treinamento é importante para a sua evolução, para a sua hipertrofia, perda de gordura e etc. Mas agora pensa comigo, como que eu vou fazer essa progressão se eu fico trocando os exercícios, trocando o treino toda hora? Não concorda que vai ficar um pouco inviável? Se liga só nesse exemplo. Hoje eu vou para a academia e faço um agachamento como primeiro exercício, agachamento livre tradicional, beleza, pesado e tal, dou o meu máximo. Semana que vem eu vou na academia e eu faço um leg press. Na outra semana eu faço um agachamento no Smith. Na outra semana eu nem sequer faço agachamento, eu faço um afundo ou alguma coisa assim. Eu fico sempre trocando e na realidade quando eu vou voltar, por exemplo, fazer o agachamento livre, às vezes eu nem lembro a carga que eu estava utilizando e na maioria das vezes eu até me sinto desconfortável naquele exercício porque faz tempo que eu não faço ele, então já estou meio que desacostumado. E o resultado muitas vezes é que nem sequer eu consigo colocar uma carga desafiadora nesse exercício, porque fazia tempo que eu não fazia, já estava esquecido da carga, etc, etc. Claro que esse exemplo que eu dei, ele é um pouco mais extremo, mas acredite, tem muitas pessoas que vão para a academia e todo dia fazem um treino diferente, e isso é muito prejudicial para os seus resultados. Quando nós trocamos o treino, e você provavelmente vai concordar comigo, acontece mais ou menos a seguinte sequência. Na primeira semana, normalmente a gente não tem um bom desempenho, a gente ainda não sabe executar muito bem os exercícios, tem muita coisa nova, a gente não sabe ainda a carga ideal para utilizar naquele exercício, né? A carga que o meu corpo aguenta. E muitas vezes a gente vai embora da academia não com aquela sensação de que, pô, realmente dei meu 100%. Claro que sim, a gente vai ficar cansado, vai ficar bastante dolorido, porque é um estímulo novo, mas isso não significa mais hipertrofia, tá? Já temos alguns estudos mostrando que a dor muscular não causa mais resultado. Vou até colocar aqui na tela para vocês. Aí depois que passa essa primeira semana, que a gente sente um pouco mais de dor, um pouco mais de dificuldade com o treino, a gente começa a se adaptar um pouco melhor. Isso é um ponto positivo, porque a gente começa a executar os exercícios da maneira mais correta, da maneira mais confortável para o nosso corpo. Conseguimos progredir um pouco a carga, porque agora a gente está executando o movimento da maneira adequada. E aí é mais ou menos ali a partir da terceira semana que a gente realmente começa a progressão, porque aí já está fazendo o treino ali no 100%. O máximo de carga que você aguenta, na faixa de repetições propostas, executando bem o exercício e tudo mais. Agora imagina, se você troca o exercício toda hora, toda semana, você está sempre passando por essa primeira semana de adaptação. Você sempre fica muito dolorido, que não vai te gerar mais resultados, e você nunca realmente consegue explorar o máximo daquele exercício e progredir nele, que é o que vai te gerar mais resultado. Para vocês terem uma noção, isso acontece comigo até hoje. Se eu fico uma semana, por exemplo, sem fazer um agachamento livre, sem fazer um levantamento terra, alguma coisa assim, quando eu volto para fazer, eu já sinto bastante dificuldade ali nas primeiras séries. Então imagina se eu troco toda hora, não tem como. E eu sei que talvez agora vocês estejam pensando, pô, Léo, mas eu não troco o exercício toda semana, eu troco só a cada 30 dias, ainda assim vai ser prejudicial. Pois como eu estava falando, é mais ou menos a partir da terceira semana que nós tendemos a ter uma boa progressão, a realmente fazer a progressão e explorar todos os exercícios, explorar o treino todo. E aí se você troca a cada 4 semanas, 30 dias, né, talvez você corte aí sua progressão onde você mais conseguiria evoluir. Então trocar o treino a cada 30 dias, 45 dias, a cada 7 dias não é interessante para o seu objetivo. Então agora você deve estar pensando, quando que eu devo trocar? Qual que é o momento ideal? E eu diria que na verdade não existe um momento ideal, porque vai depender de alguns fatores. O interessante aqui é que você troque o treino quando é necessário e não simplesmente quando bater um tempo
X. Ah, bateu 2 meses de treino, vou trocar. Mas por que? Se está funcionando para ti, por que não persistir um pouco mais? Às vezes esse treino que você está fazendo ele já está muito bom e aí você tenta trocar só porque tem que trocar e acaba na verdade indo para uma estratégia que não é tão interessante ou algo assim. Mas enfim, para saber então se é o momento de trocar o treino, se realmente é necessário, eu separei aqui para vocês duas principais situações. A primeira situação é trocar o treino quando o seu físico está pedindo aquilo. O que eu quero dizer? Vamos supor que você está treinando e você está desenvolvendo ali todas as musculaturas de uma maneira bem equilibrada, bem harmônica e tal, mas aí a partir de um ponto, sei lá, os seus braços começam a ficar muito para trás. Seu ombro, peito, costas começam a desenvolver muito mais que os braços e os braços começam a virar o que a gente chama de ponto fraco, ou seja, aquela musculatura que não está acompanhando o resto do físico. Esse pode ser então um momento interessante de fazer a troca de treino para poder priorizar então os braços que estão ficando para trás. Podemos também usar outros exemplos, vamos supor que a coxa está ficando muito grande e os glúteos não estão acompanhando. Opa, vamos trocar o treino para dar um ênfase maior nos glúteos. Então essas situações sim, é interessante fazer a troca do treino para adaptar o planejamento ao seu físico para você conseguir alcançar o seu objetivo. E a segunda situação também que é interessante fazer a troca do treino é para manter a motivação, a adesão ao planejamento. O que eu quero dizer é que sim, eu entendo que para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, fazer a musculação pode ser um pouco chato, repetir sempre os mesmos exercícios, fazer a mesma coisa e tudo mais. Mesmo que essa pessoa já tenha progredido bem, esteja evoluindo bem no treino, talvez ela queira fazer alguma coisa diferente só por uma questão realmente de motivação, para ela sentir mais vontade de ir para a academia, fazer alguma coisa diferente e tal. Eu entendo isso. Então, para essas pessoas, sim, pode ser válido fazer a troca de treino um pouco mais frequente. Mas ainda não recomendo fazer a troca do treino antes de 8 semanas, beleza? Eu acredito que 8 semanas seria, digamos, um mínimo aceitável. Eu mesmo troco a maioria dos treinos dos meus alunos a cada 10 a 12 semanas. E na maioria das vezes é justamente por esse motivo, manter a motivação, a adesão, né? Quando a gente troca o treino, dá um gás novo, o aluno vai mais inspirado para a academia, eu vou mais inspirado também para a academia, eu entendo isso, beleza? Mas também eu tenho outros alunos que, por exemplo, não gostam de troca de treino, eles gostam de fazer aqueles mesmos exercícios, ficar bom naquele exercício, progredir em cima daquilo e conseguem ficar com o mesmo treino 3, 4, 5 meses, ajustando apenas uns pequenos detalhes. E outra coisa importante, tá? Quando a gente faz a troca de treino, galera, não é sair trocando todos os exercícios, trocando tudo. Normalmente, quando eu vou trocar o treino de um aluno ou trocar meu próprio treino, eu sempre deixo os básicos. Por exemplo, ele ainda vai fazer agachamento livre, supino, levantamento terra, remada, desenvolvimento, etc. O que a gente mais troca pode ser a divisão de treino, né, para priorizar de repente o grupamento muscular que está mais fraco, e também os exercícios mais acessórios. Por exemplo, eu posso trocar um flexor deitado por um flexor sentado, uma rosca direta com barra por uma rosca direta na polia, com halteres, alguma coisa assim, sabe? Mais uma variação, mas ele ainda vai fazer aquele exercício básico. Eu não vou simplesmente trocar tudo, entendeu? Normalmente eu troco menos a metade do treino. Isso, galera, é uma coisa muito importante que vocês entendam. Não é porque o treino vai trocar que ele precisa literalmente trocar tudo. Isso com certeza vai te prejudicar. Quando você está começando a ficar bom agachando, supinando, fazendo um terra e tal, você vai lá e tira ele do treino e coloca uma outra coisa nada a ver. Então eu sugiro fortemente que na hora de trocar o treino você tenha bastante cuidado. Tenta priorizar, né, o básico, deixar ele lá no treino para você continuar progredindo e tal, e vai só trocando algumas variações de alguns outros exercícios. Você não está trocando o treino porque o seu corpo precisa trocar o treino, entende? Porque de fato, se você ficar fazendo a mesma coisa, progredindo sempre as cargas, evoluindo naquele treino, você vai ter o mesmo resultado. Então você só vai mexer um pouquinho para realmente ter mais motivação, simples assim. Ou então, como eu falei na primeira situação, você pode também trocar o treino e aí sim fazer algumas mudanças mais bruscas para adaptar essa rotina ao seu físico, que de repente está precisando de outras prioridades, outras necessidades, desenvolver mais essa musculatura, menos essa ou alguma coisa assim, beleza? Mas o ponto é, você precisa ter um motivo, uma razão plausível para fazer essa troca de treino e não trocar apenas por trocar. Tendo que é importante sim você ficar ali um certo tempo com o mesmo treinamento para melhorar sua aprendizagem motora, coordenação motora, execução do exercício, progressão de cargas, etc. Então essas são as minhas recomendações. Troquem o treino quando vocês tiverem um motivo para isso e se forem trocar algo em torno de 8, 10, 12 semanas pode ser sim interessante, podendo ser até mais, mas menos que isso não é legal. Comece a se preocupar mais em progredir o treino e não ter uma data específica para fazer a troca de treino. E se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito, porque eu trago muito conteúdo aqui muito valioso para vocês. Toda semana 2 vídeos novos aqui no canal. Assina também o sininho para ficar por dentro dos conteúdos. E por favor, deixa um comentário aqui embaixo com um feedback, ficou com alguma dúvida, gostou desse vídeo, gostaria de fazer de repente algum comentário. Esse é o seu momento, beleza? É isso aí, então, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Até a próxima. Valeu!